Estou com duas Bíblias abertas, porque são duas versões distintas, e em determinado momento eu vou falar na outra versão, mas... Amém. Todos acharam aí? Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus que muita gente havia ao redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, Jesus, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você pode sentar, você que está em pé? Eu não sei se na sua Bíblia, acima do versículo 18, tem um título, uma espécie de tema do trecho da Bíblia. Tem aí, irmãos? Na minha está: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Tem algo parecido na sua Bíblia aí? Amém. Então, queridos, todo esse texto que nós lemos é um dos textos nos quais Jesus usa para estabelecer características de alguém que quer seguir a Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Eu peço que você, em espírito, interceda por mim, para que Deus me use. Desde o versículo 18, nós vamos perceber que até o versículo 27, Jesus trata sobre isso. E, irmãos, eu estava meditando nesse trecho das Escrituras, eu não sabia nem que iria pregar aqui, e eu estava pensando sobre seguir alguém. E pensando sobre a dificuldade que é de nós seguirmos alguém. Não é fácil. Tanto fisicamente, como seguir alguém por causa das suas ideias, por causa das suas teorias, por causa dos seus dogmas, por exemplo. Alguns dizem que é muito fácil hoje algumas pessoas dizerem que são de esquerda sem nem ter lido um rodapé do Manifesto Comunista. E se dizem de esquerda. Outros se dizem de direita e nunca leram um Roger Scruton ou qualquer outro teórico de direita. Eu conversando com uma pessoa, em 5 minutos de conversa, ela deu uma opinião que tem tendência à esquerda e uma opinião que tem tendência à direita, sem ela saber. Para eu seguir um dogma, eu preciso conhecê-lo. E dá trabalho. Se você quer ser comunista, o Manifesto Comunista é grandão, dá trabalho. O Alexandre, que congregou aqui um tempo com a gente, ele sempre me falava: pastor, esses caras nunca leram nada do Manifesto Comunista. E se dizem os super comunistas. E é verdade. É uma época de superficialidade, né, irmãos? É uma época de mensagem de WhatsApp, e a mensagem de WhatsApp me forma. E aí fica difícil. Mas, de qualquer maneira, não é fácil seguir seja a ideia de alguém, até porque aquele no qual nós estamos seguindo determina os nossos movimentos. Você quer ver? No que diz respeito a um dogma, por exemplo, eu vou ter que me comportar, irmãos, de acordo com o dogma dito por aquela pessoa no qual eu sigo. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus.
Se eu digo que eu sou seguidor de Jesus, eu preciso entender como Jesus se movimenta, como Jesus se movimentaria. Eu preciso entender, lendo as Escrituras, por onde Jesus passaria, o que ele falaria em determinada situação. Não é fácil seguir. No sentido físico, também não é fácil seguir alguém. Eu lembrei de um programa de televisão do Bear Grylls. Nem sei se eu estou falando o nome dele direito. Alguém sabe do que eu estou falando? A Prova de Tudo, com Bear Grylls. Eu não sei se é no Animal Planet ou no Discovery. Só eu que vejo isso, irmãos? Não, fala sério. Sim, é verdade. O Bear Grylls é um cara que ele faz testes de sobrevivência. Ele é um britânico, ele foi das Forças Especiais. Já viu? Ô, seu Juvaldo. Aleluia. Meu pai, tem um esquisito igual a mim aí. É isso, Juvaldo. E esse cara, ele faz um programa e a ideia é passar por situações de extrema necessidade e dificuldades. E o cara é esquisito, ele. Ele bebe, para matar a sede, ele mata uma cobra, urina dentro Hã? Também, mas eu já vi ele pegando o couro da cobra, urinando, fechando, botando aqui para beber depois. A irmã que também lembrou. Só que ele é um especialista, irmãos. Ele passa cada apuros, mas ele passa. Ele não tem claustrofobia, não tem medo de nada. O cara é esquisito. Só que tem uma parte do programa dele que é Bear Grylls com os famosos. Irmãos, às vezes atletas famosos, preparados, os caras não conseguem seguir o Bear Grylls. O cara, ele diz, desce por aqui, tá o cara cheio de medo. Por quê? É difícil seguir alguém. Às vezes viajando, ficou claro isso, queridos? Às vezes eu viajando a trabalho, a gente viajando pelo Rio de Janeiro, pelo estado, às vezes em um comboio de 3 carros. E chegou a acontecer de o carro, de nem todos saberem o local, o endereço, então quem sabia ia na frente. E normalmente quem vai primeiro é o mais destrambelhado da turma. Então aconteceu comigo, por exemplo, em Nova Friburgo. O cara saiu correndo, eu não sabia onde é que era, o sinal amarelou, ele avançou e me deixou travado no sinal, e agora? Estou dando exemplos práticos aqui para fazer com que a gente pense no seguinte: se seguir alguém na nossa estatura, enquanto um ser humano, nas coisas mais normais da vida, eu não consigo seguir meu filho, irmãos. Tem hora que eu travo, ele quer jogar bola, é 220 o tempo todo e eu não consigo. Sem brincadeira. Se nessas situações simples da vida, corriqueira, a gente vê as dificuldades, você já parou para pensar na dificuldade e quanto é difícil seguir a Jesus? Você acha que é fácil seguir a Jesus? Imagina que os artistas e os atletas, tem gente, os atletas da NBA, por exemplo, já participaram do programa dele, os caras são fortes, eles tinham dificuldade de atravessar um monte para seguir aquele cara. Imagina nós seguirmos um Deus que salta pelos montes. Você parou para pensar o quão difícil é seguir a Jesus? Poxa, pastor, pensei que você fosse falar de pai, né? A gente vai falar de pai. Então, queridos, hoje é dia dos pais, eu entrei um pouco em crise, eu falei, Senhor, eu vou ter que contextualizar essa palavra com o dia do pai, mano. Mas, queridos, fato é que não é fácil. Seguir a Jesus é difícil. E sabe, ele nunca escondeu isso. Ele sempre falou que seria difícil segui-lo. Seguir a Jesus é ser perseguido por causa do nome dele. Seguir a Jesus é passar por um lugar somente porque ele passaria. E eu vou saber qual é o lugar que Jesus passaria porque eu li sobre ele nas Escrituras e eu sei a opinião dele a respeito daquele assunto. Então, se eu não leio a respeito de Jesus, eu não consigo segui-lo. Eu acabo seguindo, sei lá, uma outra liderança, eu acabo seguindo, enfim, e não sigo Jesus.
E pensando nessa questão de como é difícil seguir Jesus, eu cheguei nesse texto. E no dia que eu estava meditando nesse texto, eu escrevi aqui na minha Bíblia de estudo o seguinte: entre o versículo 18 e o versículo 22 e a tempestade, o texto da tempestade, Jesus diz como é para segui-lo. Os discípulos resolvem segui-lo. E vão acabar numa tempestade terrível. Aí eu escrevi aqui: depois de Jesus dizer como devemos segui-lo, olha o que aconteceu com os discípulos. Aí eu apontei para o versículo 23. Não é, irmãos, definitivamente não é fácil seguir a Jesus. Mas diferente do Bear Grylls, Jesus torna viável segui-lo. Jesus torna possível segui-lo. Quando eu penso nos meus anos de evangelho, uma das coisas que eu identifico é o seguinte: existiram situações na minha vida, existiram desafios na minha vida que eu jamais, irmãos, eu falo isso diante de vocês e diante de Deus, Deus sabe que eu estou sendo verdadeiro, eu jamais enfrentaria se não fosse Jesus estar comigo. Jamais, eu não ousaria. Eu não ousaria. Literalmente, Jesus nos faz andar em lugares altos, irmãos. Literalmente. Se você gosta de adrenalina, se você se identifica com o Rodrigo, fazer rapel, descer no negativo, fazer isso, fazer aquilo, eu tenho uma notícia para te dar: a vida cristã, ela é cheia de adrenalina, sim. Sabe da coisa de que está dando tudo errado, em cima da hora acontece? Que adrenalina maior do que essa? A obra de Deus, como é que é, pastor? A obra de Deus começa difícil, se torna impossível. Tu quer mais adrenalina do que isso? A vida cristã, ela é cheia de emoções, sim, queridos. O tempo todo Jesus nos coloca diante de desafios. Não há vida estática na vida cristã, não há, é impossível. Deus não deixa. A maioria de nós, pregadores, criticamos o lugar de descanso, de conforto. Não é que Jesus seja contra o lugar de conforto, é que ele sabe que quando nós estamos no lugar de conforto, a gente não quer sair. Jesus é de acordo com o conforto. Nesse mesmo texto, lá em Marcos, Jesus está dormindo com um travesseiro. Jesus criou o conforto, irmãos, esse sentimento gostoso de conforto, né? Não é que Deus seja contra, é porque Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe o quanto nós gostamos de conforto, e se deixar, a gente não pula do ninho, a gente fica no ninho. E aí, Jesus, nesses dois textos que nós lemos, Jesus ele estabelece um processo seletivo para quem quer ser discípulo. Um processo seletivo. Alguém aqui já participou de um processo seletivo para o emprego? Análise de currículo, entrevista e depois uma provinha prática. Jesus faz isso com essas pessoas aqui. Vamos contextualizar primeiro. Capítulo 8, Jesus desce do Monte das Oliveiras. Lá ele proferiu o Sermão do Monte. E aí Jesus desce no meio de muitas multidões. A Bíblia fala que haviam muitas multidões. Não era uma multidão, eram muitas multidões. E Jesus desce fazendo milagres, expulsando o demônio, curou a sogra de Pedro. Jesus entra em Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum com a sua família, inclusive a sua sogra. Pedro era casado. Jesus também havia estabelecido a casa dele em Cafarnaum, uma casa para ele morar, uma casa para ele repousar. Aquele homem paralítico que desceu pelo telhado foi nesse lugar. E aí Jesus chega em Cafarnaum. Aí quando chega no versículo 18, diz assim: e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, acompanha comigo aí. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Esse versículo me soa estranho. Jesus gostava de andar no meio das multidões. Não havia isolamento social naquele momento, irmãos. Não havia pandemia. Jesus gostava de cheiro de ovelha, Jesus cheirava a ovelha, ele gostava das multidões. E eu fiquei me perguntando por que Jesus queria sair do meio deles. E aí Jesus dá ordem para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles estavam na beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum, e ele queria ir para o outro lado. Esse lago,
atravessar são mais ou menos 23 quilômetros, profundidade máxima de 43 metros, enfim, era um lago, só que ele é gigantesco, irmãos, e as tempestades ali, elas são muito comuns, e são mesmo assim. Por exemplo, o termo tempestade aqui, no original grego, é utilizado para terremoto. Só para vocês terem uma ideia, o negócio fica feio. Geograficamente, existem montes ao redor desse lago. Isso facilita com que o vento venha e suba. Então, eu fiquei pensando, por que Jesus quis sair dali? Mas Jesus não consegue sair logo. Aí ele começa a entrevista. Chega um primeiro candidato para ser seguidor de Jesus, para ser discípulo de Jesus. Olha comigo. Versículo 19. Aproximou-se dele um escriba. Disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Nossa, parece aquela canção da Apacentar, né? Chega a emocionar. Por que Jesus não falou para ele, como disse para muitos, vem e segue-me? Por que Jesus não falou para ele, como disse para muitos, que, por exemplo, Pedro, quando viu Jesus fazendo um milagre, falou, Senhor, sai de perto de mim, que eu sou homem pecador. Reconheceu os seus pecados, Jesus falou, não, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Por que Jesus não fez isso com o escriba, irmãos? Aqui a gente precisa entender uma coisa. Jesus não ouve só as nossas palavras. Jesus nos ouve por completo. Porque Ele sabe que nem sempre aquilo que falamos é aquilo que gostaríamos de falar. Ou Ele sabe que nem sempre o que falamos representa aquilo que nós estamos dispostos a fazer. A resposta de Jesus para o escriba. Parece estranho a resposta dele, mas olha só. E disse Jesus, as raposas têm covis, escriba, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava falando de uma casa, irmãos. Jesus tinha casa em Cafarnaum, era ali mesmo. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Quando aquele homem virou para ele e falou, Jesus, eu estou disposto a ir contigo em qualquer lugar. Jesus olhou para ele, ressonância magnética, e detectou, tá nada. Conversa. Você é um escriba. Os escribas e fariseus, em determinados momentos, eram chamados de raça de víboras. Eles eram muito espertos. Eles gostavam de levar vantagens. Eles eram sagazes. A figura da raposa representa a sagacidade também. A raposa é muito sagaz. Jesus vira para ele e fala, ô escriba, a raposa tem covis. Ou seja, ela tem a toca dela lá, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que Jesus disse para ele? Você, escriba, que tem a sua profissão de escriba, tem o seu salário, a sua vida estável, a sua vida cercada de segurança, segurança religiosa, porque o alto clero protegia esses caras, eles tinham a sua utilidade. Mas o escriba, ele era uma espécie de funcionário e que tinha uma estabilidade absurda, uma segurança absurda. E Jesus quis dizer para ele o seguinte, para me seguir, tem que abrir mão disso tudo. E eu sei, porque eu leio a tua mente, você não tem capacidade para isso, você não está disposto. A raposa, irmãos, ela constrói as suas tocas em locais seguros, aonde os predadores não chegam com facilidade. São normalmente tocas, ainda que sejam embaixo da terra, muitas vezes, são tocas espaçosas, porque não fica só uma raposa. Então essa toca para a raposa representa segurança, conforto, segurança de que eu vou voltar, segurança na minha vida. E aquele escriba não estava disposto. No caso do ninho, a mesma coisa. O ninho é um local de segurança. Os pássaros normalmente fazem seus ninhos aonde eles julgam melhor para que se protejam dos predadores. Por isso, em alguns processos de crescimento, de amadurecimento de um pássaro, o pai empurra para fora para ele tomar vergonha na cara e voar. A vida do escriba girava em torno de todas essas seguranças, essas coisas, sabe? Eu preciso de estabilidade, eu preciso de estabilidade. Eu sei que você já ouviu isso, eu preciso de estabilidade. A gente percebe o quê? Alguém que constrói, e isso é normal, é da nossa natureza, inclusive da natureza dos animais, essa coisa da autopreservação, isso é algo que nós nascemos, a gente quer se proteger, a gente quer proteger as nossas famílias.
Mas é incrível que Jesus, eu falei que não é fácil. É incrível que Jesus, ele exige dos pais cristãos, quando ele chama os filhos para missões, ele exige dos pais cristãos fé suficiente para liberar os filhos para ir para um país desse aí pregar o evangelho. E existem muitos casos. Houve um caso aqui na nossa igreja de uma menina que Deus falou claramente com ela que ela tinha um chamado missionário e a mãe falou: eu não libero, mas nem morta. Quando o nosso senso de autopreservação passa por cima daquilo que Jesus está dizendo para nós fazermos, irmãos, a gente vai se dar mal. O nosso senso de preservação ele não é suficiente para nos guardar. Jesus sim. E aí pula para o outro cara, chega um que já é discípulo. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus aplicou a mesma coisa aqui, o mesmo poder dele aqui. Analisando o currículo, analisando a fala, você vê que as pessoas que nos entrevistam nas entrevistas, elas não analisam só o currículo, elas ficam te olhando. A gente sabe, né? Está sendo analisado todo. Coloca lá um psicólogo, uma psicóloga para te analisar todinho. Eu não entendo que às vezes tem uns que passam, né, Rafael? Mas deixa isso para lá. Ai, meu Deus. Mas Jesus aplicou de novo. Esse cara, ele falou: Jesus, eu quero te seguir, mas eu tenho que enterrar o meu pai. Né? E Jesus leu e falou: esse aí não está afim, não. Ele está dizendo, mas no fundo, ele está preso às suas raízes e não vai romper. E aí Jesus dá uma resposta que parece meio violenta, parece meio ruim, né, irmãos? Os comentaristas eles não chegam a uma conclusão se o pai já havia morrido ou se estava prestes a morrer. Mas fato é que na cultura judaica, os filhos, somente os homens, tinham que ter um cuidado muito grande com seus pais idosos. Mas fato é que Jesus viu ali que você vai ter que se descolar. Da mesma forma que Abraão se desgrudou da família, você vai ter que se desgrudar também. Para ser discípulo, seguidor de Jesus, a gente precisa se desgrudar de tudo, queridos, e grudar nele. É fácil? Não. Não é fácil. Imagina Deus te chamando, Jesus aparece para você em sonho. Sabe aquele sonho que Deus fala contigo e você tem claramente certeza de que foi Deus que falou, não foi emoção, não foi a tua psique elaborando as coisas que você vivenciou durante o dia. Não, é claro. Eu te quero para o Iraque. Vai lá para os ribeirinhos no Amazonas. Não é fácil seguir a Jesus. Essa aqui foi a primeira etapa, a etapa de análise de currículo e de entrevista. Pelo jeito, esses caras não passaram. Mas aí a ordem que Jesus deu no versículo 18 se concretiza, irmãos, lá no versículo 23. No versículo 18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Finalmente, depois que Jesus se livrou, entre aspas, dos caras, chega no versículo 23 e diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Houveram discípulos que: eu quero te seguir, Jesus. E no texto de Marcos, diz que outros barquinhos também seguiram. Não foi só esse barco onde Jesus estava. Ou seja, teve uma galera que passou uma agonia naquela tempestade sem Jesus no barco, irmãos. Passar por isso aqui, com Jesus no barco, foi difícil. Imagina para a galera, depois você olha em Marcos, diz lá que outros barcos seguiram também. Outros discípulos ou outros candidatos ao discipulado, a seguidor, seguiram a Jesus. Mas fato é que mesmo Jesus expondo todas essas qualidades, que não são poucas, houve uma galera que foi, principalmente os discípulos que ele chamou, os apóstolos que ele chamou. E aí vem, queridos, você pode perceber depois que o texto ele está no mesmo contexto, né? Sai um para o outro, não tem um inteirinho aí. Ele sai do diálogo com esses caras e eles vão direto para o barco, entram no barco para atravessar.
Então está no mesmo contexto, está na mesma intenção de ensino da parte de Jesus. Eu dividi a primeira parte em análise de currículo, entrevista, a segunda parte é a prática. Né? Eu cheguei a ver algumas pessoas apresentando currículos de projetista, cadista e tal, e na hora da prática o cara não sabia dar um polyline, não sabia nada. Na prática o bicho pega. E aí foi para a prática. Queridos, você sabia? Você sabe até melhor do que eu. Jesus, ele nos ensina, ele nos instrui, através do pastor Luiz Felipe, através dos pregadores, dos professores, daqueles que entendem, através da leitura bíblica. E pode marcar aí. Chega uma hora que vem o teste. E ele espera que a gente tire 10. Ele espera. Ele espera. Jesus já vinha caminhado com aqueles homens já há algum tempo. Eles já tinham visto Jesus fazerem várias coisas, vários milagres. Ainda não interferir num poder tão grandioso como a força da natureza. De fato, eles ainda não tinham visto isso. Mas eles iriam ver. Mas vocês vão perceber daqui para frente, nessa palavra, que Jesus esperava um comportamento melhor deles no barco. Vamos para a parte prática, queridos? É um processo seletivo para a vaga de seguidor de Jesus. A primeira parte foi leitura e análise de entrevista, de currículo. Agora vem a prática. A gente vai dividir a prática no seguinte. Primeira parte, sentimentos, realidades, dificuldades que nós, que queremos, não queremos seguir a Jesus? Nós que escolhemos seguir a Jesus, nós enfrentamos. Se você ainda não enfrentou na sua vida cristã, você vai enfrentar. Jesus não disse o contrário, não sou eu que vou dizer o contrário. O dia mau chega, a tempestade chega. E chegou para esses caras. Então nós vamos analisar primeiro sentimentos, possíveis pensamentos que brotaram na mente desses caras dentro do barco. Situações, circunstâncias, dificuldades, lutas. Segunda parte, nós vamos ver as atitudes deles. Foram pelo menos 3 atitudes que eu consigo achar nesse texto. E em terceiro lugar, o que Jesus fez. Amém? A primeira coisa, queridos, quando aqueles homens entraram no barco, no texto de Marcos diz que já era tarde. O milagre que Jesus fez lá atrás, o texto de Mateus diz que era à tardinha. Em Marcos, quando eles entraram no barco para atravessar, já era tarde, ou seja, já era noite. Por que cargas d'água Jesus resolve viajar à noite? A primeira coisa que aqueles homens, eu acredito, que aqueles homens vivenciaram e que nós vivenciamos na nossa experiência cristã, é que, às vezes Jesus nos manda, vai. E a coisa, irmãos, a princípio dá tão errada, é tanta tribulação, mas tanta tribulação, que a primeira coisa que eu acredito que brotou no coração daqueles homens foi a dúvida. O que eu estou fazendo aqui no meio desse mar, desse lago revolto? Por quê? Por que Jesus veio para cá? Dúvida em relação ao quê? A palavra de Jesus, porque quem mandou ir para o outro lado? Jesus. Com que objetivo Jesus me mandou ir nesse negócio? Negócio é bom, né? Negócio. Você já se perguntou em determinadas situações, você tinha certeza, Deus me direcionou e tal. Chegou lá, pega para capar, irmãos. É tudo, é rabo de arraia, é pedrada, é cusparada. Eu estou querendo dizer no sentido de sofrimento, perseguição, tudo dando errado, tribulação, blá, blá. E você, mas não foi Jesus. Não foi Jesus que me salvou, pastor. Por que eu estou vivendo essa realidade hoje? Vocês dizem que Jesus tem vida abundante para mim, e por que eu estou vivendo esta realidade hoje? A primeira coisa é dúvida.
A segunda coisa, queridos, para caminhar um pouco mais, aquele relógio está certo, irmãos? Aquele relógio lá está certo, pastor? A segunda coisa que eu queria destacar com vocês, que com certeza eles sentiram, lembrando o que eu falei anteriormente, a palavra usada no grego, no original, para tempestade, era a mesma palavra usada para terremoto. Terremoto ali é muito comum. E terremoto representava um terror absurdo. O ápice do terror, irmãos. Então, com certeza, e o texto mostra isso, esses homens, número 2, em segundo lugar, esses homens tiveram muito medo. Mas, pastor, isso é óbvio mesmo. Se tem um sentimento, queridos, se pudessem tirar todos os outros sentimentos dos quais Deus quer tirar das nossas vidas quando nós nos convertemos, o primeiro é o medo. O primeiro sentimento no qual Jesus quer tratar conosco desde o momento da nossa conversão é o medo. É o medo. Por quê, pastor? Simples, o medo, você sabe, paralisa. O medo tira a esperança. O medo tira a nossa capacidade de discernir a situação. O medo pega os nossos olhos, coloca no inimigo e tira de Deus. O medo rouba as nossas forças, a nossa esperança. O medo. Os olhos daqueles homens só olhavam as ondas e o mar revolto. Eles olhavam para Jesus e não via nada, apenas Jesus dormindo. Medo. Aí a gente pode falar a respeito de medo, ausência total de medo, o medo como um mecanismo de autoproteção. Se tem um leão ali, eu tenho medo do leão, não vou enfrentar o leão. Se está tendo um tiroteio ali, eu vou, por prudência, eu vou. Se o leão vier correndo atrás de mim, eu não vou ter medo. Não, eu sou brabo, ele está errado, ele é para estar na África. Eu já viajei, irmãos, para a região dos lagos uma vez com um colega, e o pai dele estava dirigindo. E aí de São Pedro da Aldeia até Unamar, vocês conhecem, né? Ainda é mão dupla ali ainda? Ou duplicaram? Hã? São Pedro da Aldeia para Unamar, enfim. E aí, irmãos, lá longe vinha uma Scania cortando. Aí o colega, pai, tira para acostamento. Ele está errado. Eu olhei para a cara do Júnior, que é meu colega, falei, ué, a gente vai morrer certo? A gente vai morrer com razão? Ai, Jesus, por que eu lembrei disso agora? Mas amém. Medo. Você tem que saber lidar com o medo, querido. O diabo é mestre em querer colocar medo na gente. O diabo é mestre em fazer, ele é mestre. A maturidade cristã, uma das consequências da maturidade cristã é sai daqui, diabo. Vai catar coquinho. Terceira coisa que eu acredito que acontecia com aqueles homens, irmãos. Veja, o mar balançava muito. As ondas batiam, não era um transatlântico. Não era um barquinho muito simples. Então, a dificuldade de se manter de pé. E eu acredito que a terceira coisa aí era a instabilidade. Instabilidade. Não havia uma estabilidade, tanto física, para se portar. Vamos tentar remar. Não. Eles não conseguiam ficar de pé. Tanto física quanto emocional. Queridos, existem momentos das nossas vidas, eu tenho certeza que você já viveu isso, que parece que a gente está lutando com um leão no centro de um furacão. Quem lembra da música da Fernanda Brum? Vocês lembram? Lutando com o leão em meio ao furacão. Você pode imaginar essa realidade? Você tendo que enfrentar um leão e tudo girando? A impressão que dá é essa. A estabilidade emocional vai embora. Se não tiver alguém para te... Calma aí, cara, segura aqui. Respira. Respira. É como alguém que está se afogando, né? A pessoa, ela toma ela cai, a onda vem, cobre ela luta, sobe, quando vai respirar, vem outra onda e joga para baixo e tudo batendo nela, ela não consegue ter estabilidade nenhuma. Muitos adoecem nesse momento, muitos mexem tanto com a química do cérebro, enfim, a história
ansiedade, enfim, um monte de coisas. Mas uma das coisas que eu vejo aqui, isso acontece com a gente, irmãos. Eu não estou falando das dificuldades diárias que os crentes enfrentam, que nós enfrentamos. Eu estou falando de momentos, depois vocês vão ver, de momentos em que Jesus prepara para nós um upgrade espiritual, irmãos. Sabe, é um processo, da mesma forma que quando você faz uma prova para um concurso, você sai de um patamar e vai para outro profissionalmente. Na caminhada cristã é assim também. Existem encruzilhadas, e agora vai, você rompe. Da mesma forma. A quarta coisa que eu consigo observar aqui, irmãos, desorientação. Os discípulos ficaram desorientados. Por mais que fosse um lago muito grande, não haviam luzes ao redor do lago. Não havia um farol, rodando para eles saberem para onde eles teriam que ir. Era uma tempestade, baixa visibilidade, as ondas, a Bíblia diz que encobriam. Não dava para ver nada, nem na frente, nem atrás. Desorientados, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer da minha vida? Você em algum momento já se sentiu assim? Já saiu pela rua, vou sair pela rua. E saiu andando, desorientado. Você abre a Bíblia e não consegue entender. As pessoas falam contigo, mas é uma luta, queridos. Desorientação. Não há um norte. Você não sabe nem para onde é o norte. Aqueles discípulos estavam completamente desorientados. Eu acho que nesse sentido, o único consolo deles era o seguinte: bom, isso aqui não é um mar aberto. Eu não vou parar lá no outro continente, eu sei lá onde, porque por maior que seja, eu não vou. Eu acho que isso era o mínimo de consolo que aqueles homens tinham, mas completamente desorientados. Enquanto isso, Jesus, ele dorme. Essa desorientação também era provocada pela noite. Eu escrevi aqui, né? Marcos 4,35 fala que já era noite, era tarde. A quinta coisa, a sensação de morte. Jesus, o Senhor não vê que perecemos? Jesus, eu vou morrer. Jesus, o Senhor não está vendo? Eu vou morrer se continuar dessa situação, Senhor. O médico disse que eu vou morrer. A medicina disse que eu vou morrer, Senhor. Será que o Senhor não está vendo isso? Sensação de morte daqueles discípulos. Versículo 25 está isso, você pode ver. E aí, queridos, o sexto aqui, muita gente naufraga aqui. Eu escrevi aqui: parece que Jesus está indiferente ao nosso sofrimento. Você já se perguntou assim: cara, onde é que está Jesus nisso? Será que Jesus não está vendo? Meu casamento está indo para o buraco. Eu estou fazendo de tudo, jejuando, orando, e Jesus não está vendo isso. A minha saúde está indo para o buraco. Meu ministério, minha família, tudo está indo para o buraco. As coisas estão piorando cada vez mais, cada vez mais. E a única coisa que você é tentado a perceber é uma certa indiferença da parte de Jesus Cristo, irmãos. Como é que o Senhor me ama se o Senhor parece tão indiferente ao meu sofrimento? Tem muita gente que desiste aqui, nessa parte do processo. E sabe o que é o mais louco, queridos? Qual é a outra opção? Pular do barco? Se os caras pulam do barco, iria melhorar? Vamos dizer e comparar aquele barco com a igreja. Por pior que esteja no barco, por pior que esteja na igreja, Jesus está aqui, Jesus estava no barco. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Vai para onde? Vai para quem? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Vai para a guarda costeira para te salvar? Que na época nem tinha. Vai para a marinha chegar com um navio lá para te salvar, para o guarda-mar, para o salva-vida? Não tem. Não tem. Jesus dormindo. O texto de Marcos diz, aqui não, mas no texto de Marcos diz, queridos, que Jesus estava com a cabeça no travesseiro.
O travesseiro estava molhado, encharcado, e Jesus lá, ó, amarradão, dormindo. Você acha que Jesus não estava vendo? Não mente, não mente. Mas e o Cristo que não dorme? E o Cristo que não tosqueneja? Não tosquenejará o guarda de Israel. E o Cristo que não dorme, não precisa dormir, porque Ele é Deus. Tudo Ele vê. Se Ele consegue ler a mente da gente, por que Ele vai dormir? Ele via tudo. Pastor, foi tudo programado? Pergunta a Jesus se foi. Eu acredito num teste. Literalmente. Literalmente. Sabe por quê? Eu já tive experiência disso. Eu já tive experiência de me destrambelhar, de me debater diante de uma situação. Na semana seguinte, Deus usar o pregador e a palavra falar diretamente comigo. Deus falar diretamente comigo. Eu já havia te dado condições de vencer isso. Você não venceu porque você foi covarde. E por último, nessa questão de sentimentos, das circunstâncias que esses discípulos vivenciaram, é o seguinte: 7º, mesmo sendo pecadores experientes, eles se desesperaram. Sentimento de impotência. Os caras, eles eram muito experientes, eles conheciam aquela lagoa em todos os lugares, irmãos. Eles sabiam como é que aquilo ali funcionava. Mas sabe o que acontece? A tempestade, ela chega num certo nível que os recursos acabam, queridos. A tua expertise, a tua experiência já era. O teu dinheiro não vai resolver. O conhecido político cheio de dinheiro não vai resolver. O teu cônjuge não vai resolver. Os teus filhos não vão resolver. Os teus bens materiais, o teu canudo, a tua profissão, os teus amigos, a igreja, o pastor Luiz Felipe, ninguém vai resolver. É você e Deus. No momento do upgrade, no momento de mudança de patamar, no momento do vestibular ali para medicina, lá da USP, da Unicamp, é isso, é você e Deus. Mas ninguém. Aqui é um mar. Normalmente é deserto. Você tenta ajuda e ninguém nem percebe o que está acontecendo contigo. E os recursos acabam. Os caras, eles eram especialistas em navegação e eles não conseguiam resolver. Eles tiveram que reconhecer: nós somos impotentes, Senhor, diante disso. Ajuda-nos. É isso que nós temos que fazer às vezes, irmãos. Você é muito capaz, mas chega uma hora que não dá. Não dá. E Jesus quer nos provar isso. Já estou acabando, tá, queridos? Vamos aprender com esses discípulos. Não tem muito segredo. As Escrituras não têm muito segredo de como agirmos. Eu quero ver com vocês agora 4 coisas que nós devemos fazer quando estivermos vivenciando algo parecido. A primeira coisa é um contraponto à primeira anterior. Acredite na palavra de Deus. Por quê, pastor? É óbvio. Foi Jesus quem mandou ir para o outro lado. Versículo 18. Foi o Senhor que mandou ir. Eles não iriam morrer. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão e minha irmã, se Jesus mandou você ir, pode se levantar tempestades, pode se levantar oposição, pode se levantar Satanás, todos os principados, todos os demônios, todos os inimigos, todos os fenômenos naturais, vento, terremoto, você vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado. Porque quem disse garante, quem disse torna viável. Quem disse tem domínio sobre o vento e os mares, irmãos. Se Deus te direcionou para fazer um curso universitário, um determinado curso, vai! Mas está no meio do ano, vai! Ele garante chegar até o final.
Seja lá para o que for, abrir um negócio, aceitar o chamado de Deus, com todas as tuas limitações, todos nós somos limitados, eu sou super limitado, mas eu digo, Senhor, eu quero te seguir com toda a minha limitação, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço ou que eu sonho, em nome de Jesus. Acredite na palavra de Deus. Quem te colocou nesse negócio foi Ele. Se você não caçou o vento, se você não foi procurar problema, sarna para se coçar, foi Deus que te colocou. E se Deus colocou, Ele te leva até do outro lado. Se você arrumou problema, Ele te traz de volta, que não era para tu ter ido. Segunda atitude que temos que ter como aqueles discípulos. No caso da primeira aqui, eu não sei se eles tiveram, parece que não. Mas a segunda aqui é interessantíssimo, irmãos. É um contraponto àquele lá que nós colocamos a respeito de sair do barco. Não se afaste de Deus. Essa eu quero ler aqui com vocês. Na versão corrigida é interessante. Na versão corrigida diz o seguinte: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Olhem para mim. É nessa hora que as pessoas vão embora. Mas segundo o que esses discípulos fizeram, queridos, é a hora de nós nos aproximarmos mais de Jesus. É a hora de nós alimentarmos uma intimidade maior com Jesus. Não é hora de se afastar, é hora de se aproximar. Você vai se aproximar de quem? Se não for de Jesus, vai ser de quem? Se aproxime de Jesus nesses momentos. Crie uma intimidade maior. Nas horas de sofrimento extremo, as intimidades são criadas. Isso até no âmbito humano. Às vezes na tragédia acontece uma corrente de afetividade entre pessoas que nem se conhecem, irmãos. Eu estou falando besteira? Eu vi o documentário do Palace 2. Muitos aqui não sabem nem do que se trata isso. Daqueles prédios que caíram lá na Barra, em 1998. A ligação entre as pessoas que foram vítimas e que ainda estão vivas é absurda. Eles criaram um vínculo, há uma identidade com o sofrimento um do outro. Na tribulação, nós precisamos nos aproximarmos de Jesus. É nele que nós temos que ir. Aproximação, busque a Ele. Eles foram a Jesus. Eles nem ousaram chamar os outros barcos. Vem aqui nos ajudar. Haviam outros barcos. Depois você olha lá em Marcos. Haviam outros barcos. Eles não falaram. Sabe por quê também? Coitado dos outros, né? Eles sabiam que a única solução era Jesus. A terceira atitude que eu vejo nesses homens, que não é nenhum segredo, é isso aí mesmo. Clamar a Deus com fervor, até Ele despertar entre aspas. E foi isso que eles fizeram com Jesus. Clamor. Não é oração. É choro. É alma. É o corpo. É toda a força da nossa existência aos pés da cruz. Clamor trata-se disso. Eu não acredito em oração forte e oração fraca, irmãos. Eu não acredito. Oração é oração. Agora Jesus analisa a maneira como nós oramos. Porque como eu falei no início, Ele não ouve apenas aquilo que falamos. Ele nos ouve por completo. A nossa existência, a nossa vida é como um alto-falante para Jesus. Ele tem um diagnóstico perfeito. Ele não tem uma opinião a nosso respeito. Ele tem um diagnóstico. Ele sabe quem somos. Clame ao Senhor. O que você está vivendo? Clame a Deus. Berre. Eu já estive em alguns momentos no monte e eu ouvi gente gritando como se estivesse chamando alguém que estava a 3 quilômetros de distância. Alguém vai dizer, isso é meninice. Eu não ouso dizer nada. Eu não sei o que esse cara está passando. Eu não sei. Às vezes o desespero é tão grande, que a vontade que a gente tem é de berrar. Jesus! Clame ao Senhor. A quarta atitude, eles não tiveram. Mas pela maneira como Jesus responde a eles, eu entendo que deva ser a nossa atitude, queridos. Porque, olha só,
Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Sabe o que me dá a entender? Jesus esperava um outro comportamento. Eu ouso crer que se aqueles caras se levantam com a mesma ousadia que Pedro teve no outro episódio, Jesus, se é o Senhor, me manda aí, ó, eu vou andar nessa água aí. Se eles se levantam com ousadia e com fé e dão ordem àquelas águas e àqueles ventos, eles parariam. Sabe por que eu acredito isso? Na nossa versão, em português, está escrito tímidos. No original grego é usado covardes. Agora tu imagina a situação dos discípulos. Todo aquele sofrimento. A primeira palavra que Jesus direciona para eles é uma bronca. Seus covardes. Aqui está tímidos, mas no original é covardes. Seus covardes. Ainda bem que não tinha um crente mimimi ali, né? Se tivesse um crente mimimi, tá vendo? Não estou te dizendo, não adiantou nada. Vai embora, vou pular do barco. Vou embora, pastor. O senhor me chamou de covarde. Não tinha crente Nutella ali. Era tudo raiz. Não tinha. Os caras olharam. Caramba, a gente ainda é covarde. Diante de tudo isso. É interessante, queridos, que nem eles acreditavam que Jesus tinha poder sobre os ventos e o mar. Depois eles falam isso. Quem é este que tem poder até... Então, como é que eles não sabiam quem era Jesus? Quantas vezes a gente caminha e não sabe quem é Jesus na nossa vida, irmãos? Quanto tempo que a gente está na igreja e não sabe quem é Jesus? O quarto, que eu ainda não disse, e eu chego à conclusão de acordo com a resposta de Jesus, chamando-os de covardes, é que nós devemos ser ousados e cheios de fé. Ousados. Ousadia é uma característica de crente cheio do Espírito Santo. E aqui não tem como pular. Se nós formos cheios do Espírito Santo, eu não estou dizendo para ser imaturo. Eu não estou dizendo para ser crianção. Eu estou dizendo para ser cheio do Espírito Santo como Estevão era. Como tantos outros eram. Como tanta gente é hoje. Ousadia. Eu vi um testemunho de um pastor, rapidamente. Ele estava dentro do carro dele, dirigindo, ele parou no sinal. E quando ele parou no sinal, ele olhou, ele viu um jovem vindo. De repente o jovem mudou a direção e veio na direção dele, na janela do carro dele. Ele disse que na hora ele foi tomado de uma ousadia, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, que ele, pastor, foi assim, automático. Ele apontou para o garoto, eu te repreendo em nome de Jesus. O garoto caiu no chão, o garoto estava armado, o cara estava armado e ia assaltar ele. Isso é coisa do Espírito. Isso é coisa do poder de Deus, irmãos. Alguns dizem que isso é coisa de crente da antiga. Isso é coisa de crente da antiga. Os irmãos que são antigos na caminhada aí já viram muita coisa. Criança com 4 anos sendo batizado no Espírito Santo. Criança com 5 anos sendo batizado no Espírito Santo. Uma das características de um crente cheio do Espírito é a ousadia. O que é o contrário de covarde? É coragem. Jesus acreditava que aqueles homens poderiam ser corajosos. Queridos, existem situações nas nossas vidas que nós sofremos por falta de coragem da nossa parte. E aí é preciso estarmos cheios do Espírito, até mesmo para discernirmos se é na hora de ir. E aí, Senhor, posso ir? Ou se não? Posso usar essa coragem, Senhor? Como os valentes de Davi, que já foi pregado aqui. E aí Jesus se levanta, queridos, e repreende. Você conhece a história? Já estou terminando. Repreende. E o interessante é que o texto começa com uma grande tempestade. O texto finaliza com uma grande bonança. Sabe o que significa? Há tempo para tudo. A bonança vai vir sobre a tua vida, amém? Vai vir bonança, é tempo para tudo. Ninguém está falando aqui sobre teologia do sofrimento. Não existe isso nas Escrituras.
A teologia bíblica ela é equilibrada, há tempo para tudo. Tempo para tempestade, tempo para bonança. Deus não é contra nenhuma nem outra. Deus usa cada momento, cada circunstância de maneira proveitosa para o nosso crescimento. Amém, queridos? Mas tem um motivo também para revelar a glória dele. Quando Jesus repreende e eles veem que o mar, as ondas e o vento respeitam a voz de Jesus, um vira para o outro e diz: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, até então eles viram Jesus curando da febre a sogra de Pedro, expulsando demônios, mas não imaginaram que Jesus teria poder sobre uma força tão descomunal que é a força da natureza, como os ventos e os mares, irmãos. Sabe o que significa? Existem características do poder e da soberania de Deus que estão escondidas de nós e que nós não temos ideia. E por isso nós vivemos um evangelho rasteiro. Nós não temos fé suficiente para ver Deus fazendo o impossível nas nossas vidas. E aí Deus olha para a gente e fala: eu vou ter que te mostrar quem eu sou. Não basta você ler nas Escrituras. Eu vou ter que te levar para a tempestade para você ver que eu ando sobre as águas, que eu domino sobre tudo, que a lei da física não me sustenta, a lei da física não me impede. O meu corpo pode ter massa, mas eu não afundo, eu ando sobre a água. Eu domino sobre os ventos, pode vir vento do sul, vento do norte, vento do leste. Eu sou o Senhor sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Oh. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude a ser seguidores dele, porque é um desafio e não é fácil, irmãos. Pastor Felipe. Amém, queridos. Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude. Amém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus é esse? A palavra de Deus diz, Paulo diz a Timóteo: por esta razão venho te lembrar, reavive o dom que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bem, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Quem é este? Ele não só tem poder, como pelo seu Espírito Santo, ele quer reavivar o dom que há em você. Ele quer acender a chama do primeiro amor. Ele quer fazer frutificar esse dom que há em ti. Quem é este? Deus, ele nos prova, verdade. Mas ele quer te dar poder, ele te dá condições para que você seja aprovado nessa prova que ele coloca diante de você. É tempo de reavivar, de acender novamente. É tempo de nós realmente experimentarmos o poder de Deus. Como é que você está hoje? Você tem sido aprovado por Deus? Você tem sido reprovado pelo Senhor? Ou você está estático com a sua vida espiritual? Reavive o dom que está em você. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é a autoridade de Deus, poder de Deus. Você quer isso para a sua vida? Hein? Você quer esse dínamo, essa dinâmica? Quando a Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo, fala disso, desse poder, que é algo que realmente faz a diferença. O resto é só discurso, mas esse poder, que palavra, né? Que alimento. Mas nós precisamos permitir que esse poder, ele possa, dessa palavra pregada, possa realmente frutificar na nossa vida. Eu estava aqui recebendo a palavra e o Espírito de Deus já estava falando: olha, é isso que você precisa fazer. Como é bom, né? Deus é Pai, nos ensina, mas é o nosso papel colocarmos em prática. Feche seus olhos. Se tiver que, como foi pregado, se tiver que gritar, grite. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Mas em nome de Jesus, não saia daqui porque
palavra de Deus fala que se nós temos mais consciência do que nós temos que fazer e não fazemos, maior condenação vem sobre nós. Mas se nós sabemos o que Deus espera de nós e fazemos, o poder de Deus ele se manifesta. Então, fale com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Se quiser dobrar seus joelhos, se quiser pôr a mão na direção do seu coração, não se preocupe com quem está ao seu lado nesse momento. Olhe para Jesus. Jesus está no barco. Se Ele trouxe essa mensagem para nós, é porque há esperança, porque há saída. Enquanto nós cantamos essa canção, faça a sua oração a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Fale com Deus. Comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desisti, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Como os teus discípulos, ó Deus, nós olhamos para ti nesta noite e, ó Deus, reconhecemos que não nos fiamos mais no nosso intelecto, nós não confiamos mais na nossa experiência, nós não confiamos, Senhor, na nossa força, mas nós confiamos em ti, Senhor. Ó Deus, é olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É para ti, Senhor, ó Deus, que nós olhamos, Senhor, e queremos firmemente, ó Deus, seguir, nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, e queremos olhar firmemente para o Senhor. Ó Deus Santo, que todas essas amarras espirituais, todas essas amarras, ó Deus, intelectuais, que todas essas amarras ideológicas, que todas essas amarras, Senhor, ó Deus, emocionais, que tem prendido meu irmão e minha irmã, que sejam quebradas agora em nome de Jesus Cristo, e que, Senhor, cada um receba poder do céu, para que eles possam te seguir e cumprir o propósito pelo qual o Senhor os enviou. Senhor, tua palavra diz que os filhos, Senhor, são como flechas nas mãos do guerreiro. Tu és o nosso Pai Celestial. Eis aqui, Senhor, as tuas flechas. Ó Deus, lança, e que cada um, Senhor, possa com autoridade poder alcançar o alvo, Senhor. Em nome de Cristo, que todo pecado seja perdoado, que toda pressão emocional, espiritual seja quebrada, que essas correntes, ó Pai, que tem prendido os pés do meu irmão e da minha irmã, ó Deus, que toda covardia, todo medo seja neutralizado pelo poder do Espírito Santo, e que nesta noite, Senhor, recebamos poder do alto, poder do céu, ó Deus, para que possamos realmente sermos efetivos no teu reino, sermos frutíferos no teu reino, para que, Senhor, todo medo, ó Deus, possa, Senhor, ó Deus, cair fora, e o verdadeiro amor venha nos encher, ó Deus, e possamos receber poder para viver uma vida de autoridade, de amor e de moderação. Ó Deus, que não falte esse óleo fresco, ó Deus, sobre a cabeça dos teus filhos, Senhor. Ó Deus Santo, nós recebemos pela fé esta graça, porque não é pelos nossos méritos, mas que hoje, Senhor, nesta noite, seja noite de decisão, e nós nos decidimos nos humilhar na tua presença, e nós decidimos começar de novo. Nós decidimos, Senhor, ó Deus, olhar não para a tempestade, mas para, Senhor, compreender quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Que, Senhor, possamos sair daqui olhando para o teu poder e para a tua graça, pela tua grande vocação, pelo Senhor acreditar em nós, ó Deus, e que o Senhor
Senhor nos ajude então a romper esses limites, Senhor, e que possamos realmente ser instrumentos vivos nas tuas mãos. Nós oramos, Senhor, agradecidos e tomamos posse dessa graça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga isso para o Senhor. Não tenha medo de levar a sua cruz. Ele está contigo. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse favor imerecido, esse poder de Deus conquistado na cruz, para que você tivesse acesso a este favor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que não desiste de nós, e que o poder do Espírito Santo possa guardar o teu corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Que Ele, o Senhor Deus, guarde a tua saída, e que o Senhor nosso Deus e Pai guarde a tua entrada, de agora e para todos sempre. E todos digam amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.